assuntos bem em alta agora sobre obras de arte são os ataques que estão acontecendo a obras de arte. A Pietà também foi atacada, ela tinha já sofrido um restauro e perdido uma parte da mão no século XVIII, mas como um ataque mesmo, com um martelo violento e sem propósito, vamos dizer assim, aconteceu no dia 21 de maio de 1972. Foi um australiano desequilibrado que conseguiu acessar a Pietà. Na época, a Pietà ficava desprotegida, ela estava dentro da Basílica de São Pedro, mas não tinha nenhum vidro, nada protegendo. Hoje, quando a gente vai visitar a Pietà de Michelangelo, a gente vê um vidro à prova de balas na frente, e esse australiano consegue acessar a escultura e vai golpear a escultura com um martelo, causando danos principalmente na figura de Maria. Então, na figura de Maria, ele quebrou o braço. Reparem ali que nessa foto da época, Maria está sem o braço esquerdo. Ele quebrou também o nariz de Maria, a ponta do nariz aqui caiu. O olho esquerdo também foi bastante danificado e que acabou tirando essa expressão de pureza e a expressão que o Michelangelo tinha dado para Maria. Quando esse australiano atacou ali a Maria, ele vai quebrar a pálpebra do olho. Então, o rosto de Maria acabou perdendo a expressão. Então, as principais partes danificadas foram essas. A gente vê aqui o momento que estavam retirando esse homem desequilibrado aqui de dentro, ali ao lado da Pietà. E aí começou um trabalho muito minucioso para restaurar a Pietà de Michelangelo. E aí abriu também uma discussão. Eu fiz especialização em patrimônio histórico e restauração, e existem várias linhas sobre como restaurar uma obra de arte ou sobre como restaurar uma arquitetura. E aqui na Pietà a discussão foi muito grande. Por quê? Primeiro que era realmente uma das obras-primas da humanidade, uma das obras mais famosas aqui da história. A Pietà de Michelangelo tinha sido atingida, tinha sido quebrada, e começou a se falar que tipo de restauro que deveria ser realizado na Pietà. Eles conseguiram recolher as peças que tinham sido danificadas, mas faltavam alguns pedacinhos, porque imaginem que quando ele golpeou assim, alguns pedaços vão virar pó mesmo. É igual quando a gente pega um copo, por exemplo, você quebra o copo, você nunca vai conseguir montar exatamente como era esse copo, sempre vai faltar uma lasquinha, alguma coisa. Então, surgiu, por exemplo, será que a gente deve restaurar essa escultura de forma com um material totalmente diferente para lá no futuro as pessoas verem que esse aqui era um material diferente, que não era o original da escultura? Será que a gente deve restaurar de uma maneira que a Pietà fique exatamente como ela era antes? Será que isso hoje não vai causar um falso histórico? Por fim, se decidiu restaurar a Pietà de uma maneira que ela ficasse igual ao que o Michelangelo tinha feito, porém, o material que foi utilizado, que foi bastante estudado em laboratório, eles tentaram, inclusive, técnicas de odontologia com porcelana. Depois eles começaram a misturar o mármore, o próprio mármore de Carrara, esse mármore mais branquinho, com outros tipos de mármores coloridos para dar a tonalidade correta, até chegar em um material que se considera que o restauro que foi feito de uma maneira para recompor a obra do Michelangelo, para dar a unidade e que restabelecer todo o significado que a Pietà tinha, e a gente olhar para ela e conseguir enxergar aquilo que o Michelangelo quis passar quando ele fez a escultura.
mas que lá no futuro, daqui a 100, 200 anos ou 10 anos, não se sabe, quando for necessário fazer algum tipo de reparação na escultura, que quem for fazer isso vai conseguir identificar que esse material não é um material original. Então, se hoje a gente quisesse retirar o restauro que foi feito, é possível, tá? Sem danificar a obra. Então, foi um trabalho extremamente minucioso que foi realizado aqui, num tempo rápido até, relativamente. A gente teve o ataque aqui em 1972, em 1973 a Pietà já estava exposta novamente, e esse trabalho de refazer as partes que tinham sido danificadas foi possível porque, por sorte, nós tínhamos já uma cópia idêntica da Pietà que tinha sido realizada em 1944. Então, essa cópia e os pedacinhos que foram recolhidos ajudaram a recompor a Pietà e dar essa unidade a qual Michelangelo tinha feito lá em 1499. Uma parte interessante dessa história é que esses pedacinhos aí, alguns deles foram recolhidos por um norte-americano que levou para os Estados Unidos, e algum tempo depois, alguns meses depois, ele mandou uma carta pedindo desculpas que ele tinha levado para casa os pedaços que tinham quebrado da Pietà e devolvendo os pedaços junto com uma carta de desculpas. Assim, a nossa Pietà foi restaurada e devolvida, vamos dizer assim, ao público como um local de oração, como um local de admiração, em 25 de março de 1973. O Papa Paulo VI vai anunciar que a Pietà estava de volta na primeira capela à direita da Basílica de São Pedro. Só que, claro, agora nós temos esse grande vidro na frente, não tem como a gente chegar perto da Pietà, temos esse grande vidro aqui, à prova de balas, na frente, para proteger essa escultura e para que não aconteçam novos ataques à peça.